Amém. Queridos, glória a Deus. Tanto tempo maravilhoso. Ontem foi muito bom, né? Fazer churro é bom. Não, a gente interage bastante. É o dia inteiro interagindo. Foi muito bom. Porque quando a gente fica junto, né? Que aí começa... A gente se conhece que a pessoa começa a mostrar mais sobre ela quando ela está cansada, né? Começa a ficar de mau humor, aí começa a aparecer um pouquinho mais do perfil, né? Das pessoas. E a gente vai se conhecendo. Amém? Mas semana passada nós fomos na reunião do RAM, reunião de amigos ministeriais, e aí o apóstolo William veio para cá, ministrou para a gente, falando sobre líderes que permanecem. Então a gente tem aprendido muito sobre isso, falado sobre liderança. Mas, apóstolo, a igreja é para falar sobre liderança? Parece que a gente está sendo coach. Não, porque existe um papel principal do nosso chamado. O principal chamado do homem foi para que dominasse sobre a terra, dominasse sobre todas as coisas. E nós vivemos uma geração que tem perdido esse sentido dentro de si. Nós vivemos escravos das coisas nas quais o Senhor nos disse que era para dominarmos. Vivemos escravos das nossas emoções, dos nossos medos, sentimentos. E acabamos, né, não seguindo, saindo completamente longe do propósito de Deus para o homem. Aquilo que ele determinou. Todos vão ser líderes? Não, mas serão líderes de suas vidas. Bem, tem que liderar. Deus te deu o comando sobre você, prioritariamente sobre você, para você ter controle sobre tudo. Nos encheu de um espírito que nos dá um fruto, que uma parte dele é paz, benignidade, longanimidade, temperança, né? E acima de tudo, domínio próprio. Quando ele fala, temos que ter domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, saber lidar com inteligência com isso. E o mal do século 21 é a ausência de domínio próprio. Esse tem sido o nosso maior mal. Nós não conseguimos controlar a nossa mente. A síndrome da mente acelerada, como fala o doutor Augusto Cury. Que eu já sabia disso antes de eu ler os livros dele sobre essas questões. Porque eu entendi que minha mente era acelerada. Eu pensava num monte de coisa que eu não queria pensar. Eu ficava querendo pensar em outras coisas, não conseguia. Ficava obcecado por algumas coisas, aquilo me irritava e eu queria sair daquilo. Eu não tinha domínio sobre o meu pensamento, não tinha domínio sobre o meu querer. Então, só vim aprender isso quando eu conheci Jesus, que eu realmente não tinha controle sobre nada sobre muitas coisas. E eu achava que eu era extremamente racional. Eu achava que eu era um cara que tinha domínio de mim, Eu pensava assim. Depois quando eu conheci Jesus, eu descobri que eu não tinha controle de nada. Eu era um marionete na mão do diabo. Porque ele fazia o que queria com as minhas vontades, com meus desejos. Eu falo que eu pensava, eu sou livre para fazer o que quiser, eu sou livre para fumar, eu sou livre para beber, eu bebo quanto eu quero, mas eu não conseguia ver que eu era escravo da bebida, que eu era escravo do cigarro, que eu não conseguia ficar sem fumar. Então a minha desculpa era a minha liberdade. Então o meu conceito de liberdade era esse, ser escravo e se dizer livre. Então eu vivi muito tempo debaixo de um jugo de distorcendo verdades em cima de outras coisas. Então eu mentia, mas não era mentira. Mentira era justificativa, era porque. A gente sempre tem uma justificativa, a gente sempre tem uma resposta. O importante era que eu tinha sempre a última palavra, eu sempre fui bom para conversar. Então eu sempre fui bom de argumentar. Então eu achava que a argumentação e eu saindo bem no final era que estava tudo certo. Quando na verdade
era total ausência de domínio. Domínio da minha língua, domínio das minhas emoções e sentimentos. Amém? Então a Bíblia quer isso, que a gente aprenda a crescer, a gente mudar, ter domínio sobre as ações, domínio sobre os desejos e sobre todas as influências. Amém? Então, quando eu estive lá no RAM, uma coisa difícil é pregar para pastor. Você vai lá e aí eu tinha que ministrar dízimos e ofertas. Aí eu fiquei ali, Senhor me deu uma palavra para ministrar para eles. Eu queria sair, porque o Senhor me deu uma revelação de algo que eu possa ministrar naquele dia. E Deus me deu um texto totalmente diferente. Eu nunca tinha pensado sobre oferta naquele texto. Mas o que aconteceu é que quando nós começamos a nos aprofundar em algum texto da Bíblia, ele começa a dar tantas revelações que ela é infindável. Então ele me deu aquela palavra de dízimos e ofertas, mas muitas outras coisas que se ligavam àquilo. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo e eu passei lá por uma parte para aqueles pastores e hoje eu vou tentar passar na íntegra o que eu recebi naqueles dias. Amém? Então, abram suas Bíblias, ou quem tiver, ou abram seus aplicativos, ou acione seus iPads, ou iPhones, ou seus smartphones, né? Tá tão bonito agora. Só iPhone que tem nome, né? O resto é smartphone, né? Como que a coisa é fera? Eu falo, liguem seus Galaxies. Ninguém fala isso, né? Mas falar, ligue seus iPhones, todo mundo fala, né? Agora aquele de 20 mil, ninguém fala a marca, né? Ninguém fala daquele do baratinho. Então, livro de Êxodo, capítulo de número 23. Desculpe, o meu amigo aqui. Capítulo de número 25, versículo 1. Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, logo no comecinho. Êxodo quer dizer quando o povo sai, né, de algum lugar, está saindo todo mundo. Então é o êxodo do Egito. Então está falando sobre a saída do povo do Egito, na qual viveram 400 anos lá. Então o Senhor disse a Moisés, é bem curto esse versículo, né? Pode ser o próximo. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Então, amém. Vamos partir, nós vamos ler vários textos, mas eu quero só dar um start a partir daqui. Porque nesses 2 versículos, então disse Deus a Moisés. Então é um momento que eles saíram do Egito, Moisés executou as 10 pragas contra Faraó, eliminou, matou Faraó, matou o filho do Faraó, matou o exército de Faraó na travessia do Mar Vermelho, quando o mar se fechou. Então esse contexto é quando o povo está saindo do Egito e entra no deserto. Eles entraram para fazer uma passagem rápida por aquele deserto, mas ali Deus começa a falar com Moisés e dar as instruções a ele. Então, neste versículo propriamente dito, é o momento que Moisés sobe ao Monte Sinai e entra na presença de Deus. E Deus começa a falar com ele sobre as instruções daquilo que Deus queria construir no deserto. Uma preparação para a libertação daquele povo seria as ordenanças acerca do tabernáculo. Ok? Então, quando Deus começa a falar
sobre todo o projeto que ele tinha para aquele povo, sobre aquilo que ele estaria, Moisés e Deus, no alto do Monte Sinai, e o Senhor começa a falar com ele, e olha o que ele diz: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-o de todo o coração, de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Olha aqui, que a primeira coisa que Deus vai falar de oferta. E ele vai falar ouro, quero ouro, prata, bronze, incenso, mirra. Ele vai falando tudo, tecidos. E quando você vai transcorrer nesse capítulo 25, Deus vai estar falando de tudo que ele queria que o povo trouxesse de oferta para construção de um tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda que ia ser feita no deserto. 45 metros de comprimento, 25 de largura, dividido em 3 espaços. 4 externo, o lugar santo e o lugar santo do santo, aonde ele iria colocar lá dentro a arca da aliança, aquele pequeno objeto, só que a de lá é 1 metro por 1 metro, com os 4 elementos dentro, e ali os 2 querubins em cima, acima da arca, e naquela arca, todo mundo pensa, Deus está dentro? Não. Deus, ele diz que a manifestação dele seria naquele local onde os 2 querubins, um de frente para o outro, olhando para baixo, ali naquele local onde eles dirigissem seus olhares, ali se manifestaria a presença de Deus, dentro do lugar santo do santo, na qual nenhum homem poderia entrar. Somente o sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação dos pecados. Aí é outra história, amém? Aí a gente vai estudar sobre o tabernáculo. Mas eles tinham que construir essa grande tenda cheia de detalhes. Deus dá os detalhes de quantas vigas deveria ter, a altura, a posição, a corda de como ela deveria ser feita, de cor do tecido, a cor da lona, a cor de todas as cortinas. Deus vai dando em detalhes tudo isso para Moisés. Então ele está falando do que precisaria de oferta para que tudo isso fosse construído. Então, a primeira menção de Deus para o homem que iria levar a mensagem ao povo era sobre oferta. Sobre o que dar para a casa de Deus. Não é tremendo isso? Por acaso que Deus vai falar de oferta? Então, a gente tem uma grande preocupação de falarmos sobre dinheiro. Por quê? Porque o diabo trabalha na cabeça da gente que esse negócio de dizer, olha lá, você foi na igreja, o pastor só falou de dinheiro. O pastor só fala de dinheiro, está querendo dinheiro, está querendo... Não, irmão. Deus fala, a Bíblia, ela tem mais de 2.300 menções de dinheiro, sobre dinheiro, propriedades e posses. E de bênçãos, ele fala 200 e poucas vezes. A Bíblia fala menos de bênçãos e fala mais de posses e propriedades. Por quê? Porque Deus quer abençoar. Por quê? Porque dinheiro é espiritual. Porque tudo isso... A nossa vida é regida por dinheiro, irmão. Tudo que a gente faz. O seu carro, o seu desejo, o seu sonho. 90%, tudo que você quer é baseado em dinheiro. Ou posses. Ou conforto. Não é verdade? Quando você fala, não, eu só quero uma casa. Sem dinheiro não compra. Sem trabalho não é. Não sou interesseiro. A gente tem tudo isso. Então Deus sabe disso. Então a gente precisa trabalhar para que isso não nos domine. Jesus vai dizer, você não pode ter 2 deuses. Ou você serve a Deus. Aí ele não diz, ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Ele falou isso? Não. Você ou serve a Deus ou serve a Satanás. Não, ele não diz isso. Jesus diz, ou você serve a Deus ou serve a Baal. Ao Mamon, aliás, desculpe, perdão. Ou serve a Mamon. Quem é Mamon?
Deus do dinheiro. Então ele fala assim, ninguém pode ter dois deuses. Então Deus não fala, a briga de Deus não é com o diabo. A briga de Deus é com o valor do dinheiro em você, para você não ser roubado na sua adoração. Muito sério isso, né? Quando nós olhamos sobre esse aspecto. Então, mas o que eu quero dizer é que Deus traz uma menção, traz um projeto, traz uma história. Então, quando ele vai conversar com Moisés sobre aquele projeto para aquele povo, ele começa falando de oferta. Mas ele começa a falar sobre tudo para que serviria aquele dinheiro. Para que serviria aquelas ofertas? Para que serviria tudo aquilo que ele queria que trouxesse ao templo? E depois ele fala assim, para construir, depois lá no final desse capítulo ele vai dizer assim, para construir, para fazer tudo segundo eu te mostrar. Então quando todo sacerdote se aproxima de Deus, ele tem que recebemos ofertas? Recebemos. Recebemos dinheiro? A igreja recebe? Sim. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu acho que faz 1 ano que a gente não faz churros, né? O pastel não lembro a última vez. Não deu 1 ano, deu? Né? Mas eu sei que há mais tempo que isso, que nem 1 centavo dessas coisas entram para a igreja. Nem para o custo da igreja. Todo o dinheiro que entrou foi ofertado para ajuda, né? Para assistencial, para abençoar pessoas com cesta, enfim. Não ficou para a conta da igreja, não ficou para a despesa da igreja, e tudo foi. Por quê? Tinha um propósito. Sempre fizemos as coisas com propósito. Sempre que quando você olha para a nossa igreja, nunca foi uma igreja de muitas pessoas, mas a gente tem um conforto, a gente tem tudo aqui, tudo que você põe aqui dentro, você pode olhar para o lado, está tudo aqui. Está tudo aqui. Nunca falta nada, nós vamos para os congressos, nós levamos as pessoas, não cobramos. A gente paga porque cobram lá, o que cobram lá, mas nós nunca cobramos nada. Muito pelo contrário, a gente sempre tenta abençoar da maior maneira possível. Então, para quê? Para que essas verbas sempre se transformem em benefício para o próprio povo. Amém? Não entro na questão se eu recebo salário ou não recebo. Eu não recebo. Amém? Uma opção minha. Uma que a igreja não dá, mas mesmo que ela estivesse dando, quando deu, por uma opção minha, eu nunca peguei salário. Porque é uma opção minha. Não é errado, amém? Não é feio, porque a Bíblia é bíblico que o servo ele tenha direito ao seu ganho. Mas por uma opção minha, né, ainda eu posso trabalhar e servir aqui. Um dia talvez eu não possa mais trabalhar e tenha que ficar 100% integral na igreja, aí a situação muda. Amém? Mas por enquanto está dando para conciliar. Então, nós vemos assim, Deus dá um propósito e dá uma visão. Então, tudo que estamos fazendo aqui, eu tenho uma visão, eu sei para onde eu vou. E eu tento passar para vocês essa visão. Eu tento passar para vocês aquilo que Deus me passou. Então, é uma busca constante daquilo que Deus passou, colocou no meu coração e tentar colocar no seu coração. Para que se levante servos fiéis. Que se levante a continuidade do trabalho. Para que se realize na plenitude tudo aquilo que vamos fazer. Eu tenho falado que eu acredito demais nessa geração que está conosco hoje. Eu acredito demais no futuro, porque conversando com o apóstolo William, nós estávamos conversando sobre expectativas. Porque tem momentos que coisas que nos dá resultados momentâneos, mas não nos dá expectativa do amanhã. Está entendendo? Você não tem uma resposta para o dia de amanhã. Questão de trabalho, por exemplo, às vezes você está numa empreiteira que não tem estabilidade. Que nem o irmão foi lá trabalhar numa firma,
E eu falei, olha, essa firma não presta. Quando dá um negócio, eles cortam todo mundo, né? E dali a pouco volta. Então as pessoas não têm uma expectativa de futuro em alguns tipos de trabalho, alguns tipos de empresa, né? Deus nos colocou numa firma que nos dá uma expectativa maravilhosa, pelo menos no meu, né? Hoje eu não tenho empreiteira, hoje eu não tenho, né, não tenho contrato. Hoje, pela misericórdia do Senhor, me colocaram lá como Chaim da empresa, e então eu passei de ter essas preocupações. Amém? Então, eu não tenho problema de meu contrato vai acabar, não tenho esse tipo de coisa. Então, nos dá uma expectativa de futuro, de você fazer planos, de você, né, começar a escrever uma história, falar, eu posso fazer um financiamento, eu posso isso. Então, isso é expectativa, né, de futuro. Hoje você, não é só o que você ganha hoje, né? Não é porque você tem o maior salário, mas você tem uma estabilidade que lhe dá uma expectativa do futuro. Então, o que eu vejo nessa geração é uma expectativa de futuro. Que quando a gente trabalha com uma equipe que corresponde. Sabe, chega a falar assim, olha, a célula é assim, assim, assado. É para fazer desse jeito. E quando feito, nós estamos colhendo resultado. E a gente vê as pessoas trabalhando, seguindo as diretrizes que são dadas. E coisas que antes não aconteciam. Então, às vezes, eu tinha um resultado momentâneo, mas eu não tinha um resultado de expectativa para o futuro. Então, isso muda tudo. Né? Muda. Então, não é o que temos hoje, mas é o que eu posso já ver amanhã. Então, tem uma frase do apóstolo René Terranova, que diz assim, o presente é muito pequeno para o líder do futuro. Para o líder que vê o futuro, o presente é muito pequeno. Então a gente acostuma a, né, viver só o nosso presente. Mas Deus, né, o nosso líder lá, o apóstolo René, tem uma das frases dele que ele diz, o presente é pequeno para um líder que vê o futuro. Porque é assim que temos que ver. Continuar olhando o futuro. Não adianta a gente pegar e se perder aqui nos momentâneos, né? Então, a primeira palavra de Deus a Moisés foi essa, sobre a oferta. Lá, quer ver? Ó, ele fala sobre receba de todos aqueles que estiverem disposto a dar de coração. E lá no Novo Testamento vai repetir, em 2 Coríntios 9, 7. O apóstolo Paulo também vai estar ensinando. Segundo Coríntios 9:7 diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Né? Então, olha, quando a obra de Deus, então a gente não fala só de dinheiro, fala de tudo. O dia de ontem foi oferta de cheiro suave a Deus, como foi o presbítero Rodrigo falou. Nós ofertamos o nosso tempo, ofertamos o nosso dia, ofertamos o nosso trabalho, né? Cansados, mas felizes. Quem é que saiu com o coração assim, ó, cheio? Missão cumprida. Missão cumprida. Não é maravilhoso? É delicioso, irmão. É um cansaço. É o cansaço que te dá vida. É o cansaço que te dá vida. Você volta para casa com aquela... Né, Lé? Não é gostoso? Gostou de viver o dia de ontem? Que guerreiro. Ficou o dia inteiro na beira do fogão lá, né? Todo mundo passa mal. Mas vê essa geração nova. Meu Deus do céu. Hã? Fica enjoado com o cheiro da gordura, passa mal. Meu Deus, não. Estou falando mal, mas tem que dar valor para a geração antiga, né? Hã? Essa geração, você quer de uma idade que eu, né? Nós somos diferentes. Tem couro grosso, aguenta. Pá, ficou lá, firme e forte, na beira do fogão. A apóstola Marina foi brincando ontem, falou que a gente estava cheirando baconzito, né? Com tanta gordura que pegou o nosso corpo. Hã? Amém?
Ai, que sonho maravilhoso, né? Tem gente, sonho de alguém é dormir, né? Oh, desculpa, Kaique. Não foi eu que te expus, não, foi seu irmão, viu? Amém? Então, Deus quer que a gente oferte com amor, com vontade. Então, a gente, quando fala assim, está falando só de dinheiro. Não, é tudo, irmão. É o seu tempo. Né? Quando fala de ofertas, quando ele está falando ali, não vou ler o capítulo todo, ele está falando de várias coisas. Está falando né, não só de dinheiro, mas de bem, de tecido, daquilo que for, e principalmente o trabalho, porque são voluntários. Então, ofertar nosso tempo, o que a gente tem mais precioso na vida? É o tempo. Porque dinheiro você gasta, você ganha outro. Tempo você gastou, você não recupera mais. Então, é algo mais precioso na nossa vida, é o tempo. É onde você usa ele. Né? Falar assim, filho, te deu 80 anos de vida, quanto você deu para mim? Né? Ah, dei 2 horas por semana no domingo. Ah, você que me deu? 2 horas por semana no domingo? Pensei que era eu que estava te dando. No domingo, 2 horas de conforto, 2 horas de paz, 2 horas de edificação. Né? Que eu acho muito gozado quando tem gente que vem para a igreja e fala assim, eu paguei o preço, todo domingo eu vou na igreja, com sacrifício. Né? E pensam realmente assim. Pensam que estão pagando um preço de estar aqui, quando na verdade é um tempo de oração, um tempo de adoração, é um tempo de refrigério, é um tempo de ganharmos, de crescermos, de edificar nosso espírito. Não é verdade? Adorar a Deus, que louvor. Nossa, vocês estão de parabéns, o louvor hoje foi maravilhoso. Amém? Então Deus ama quem dá com alegria. Mas, por outro lado, tem essa oferta que foi dada. Então eu quero entrar num outro tema, porque é o seguinte. Esse povo, quero contextualizar para você. Moisés subiu no monte para falar com Deus. Eles saíram do deserto, saíram do Egito, estão vindo. Deus começa a falar algumas coisas com esse povo, antes de Moisés subir ao monte. No capítulo 22, né? Olha, no capítulo 23, veja que coisa doida, 23, 20, do mesmo livro de Êxodo. Olha, eis que envia o anjo à sua frente, ele está passando isso para o povo, ok? Antes dele subir ao monte. Eis que envia um anjo à sua frente para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar ao lugar que preparei. Segue, vai seguir. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, está falando o anjo. Tempo de hoje, o anjo da igreja é o pastor, tá? Então preste atenção e ouça o que ele diz. E não se rebele contra ele, pois não perdoará suas transgressões, porque nele está o meu nome. Segue. Se você ouvir atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu lhe ordeno, tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos meus inimigos. Eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à sua frente e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. E não se curvem diante dos deuses deles, e nem lhe prestem culto, nem sigam suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o alimento e a água de vocês, e tirarei a doença do meio de vocês. Na sua terra nenhuma grávida perderá o filho, e nem haverá mulher estéril. Farei que você tenha um longo tempo de vida. Mandarei diante de vocês o meu terror, que porá em confusão cada nação que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam.
Enviarei vespas entre os heveus, os cananeus e os hititas para os expulsá-los diante de vocês. Chega, tá bom, né? Tá bom de promessa. Tava bom? Já dava para você entrar numa briga? Hã? Já dava para você encarar uma briga quando Deus está falando isso com você? Hã? Então foi isso que Deus disse para aquele povo. Essa era a promessa de Deus dada para aquele povo, para saírem do Egito e para entrarem na terra que iriam conquistar. Então, aí Moisés vai falar com o povo. Fala sobre tudo isso, mas depois fala também sobre as regras, sobre o que não pode fazer, sobre o que era errado, enfim. Então, em 22, porque no 22 ele diz assim, 22:20. Então, quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Olha só a condição que Deus pôs. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Então, no 24:3, olha aqui o que diz. Quando Moisés foi até o povo e lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Promessa. Deu a promessa, diz como seria conquistado, diz que teria um anjo na frente, dando a direção, instrução, a vitória seria feita, os inimigos se amedrontariam, colocaria neles um espírito de medo. Medo é espírito. Bem, colocaria, é um sentimento de preservação do homem, mas quando vira terror e tudo, é o espírito de medo que entrou nas pessoas. Então, faremos tudo o que o Senhor falou. Olha, então vamos obedecer, sem problema. Amém? Para vocês entenderem, isso aqui tudo é só para a gente trazer no contexto de novo, porque no capítulo que Moisés vai subir o monte. Depois disso, Moisés vai subir ao monte, ele vai falar com Deus. E aí Deus vai passar outras instruções. Aí quando chega lá, a primeira instrução é aquela do versículo 1 e 2, quando ele fala sobre as ofertas. Ok? Mas aí Deus vai ensinar, vai falar sobre o tabernáculo, como construir, vai dar as 2 tábuas com os 10 mandamentos que seriam colocados, tábuas de pedra, né? Escrito nas tábuas de pedra. Então veja bem, Moisés recebeu essa mensagem de Deus, falou as promessas, deu a advertência e falou: agora eu vou subir e falar com Deus, que eu preciso falar que ele tem algo diferente comigo aqui. Aí ele sobe e vai ficar lá 40 dias, 40 noites, na presença de Deus. Aí esse povo que diz: tudo que ele falou nós faremos, ficou lá embaixo esperando Moisés voltar. Moisés 40 dias. E o monte estava lá, com uma nuvem lá em cima, raios e trovões, e Deus falando, que simbolizava a presença dele. Moisés desaparecido no meio daquelas nuvens. E aí o que entrou no coração daqueles homens? Olha, aquele Moisés... Chegaram para Arão, que era o co-líder, né, que andava junto com Moisés. Chegaram lá em Arão e disseram: olha, eu acho que ele morreu. Eu acho que as feras comeram ele. 40 dias, está dando um tempão, né? Não se sabe com quantos dias eles desistiram de Moisés. Provavelmente não foi 40 dias, porque ele ficou 40 dias lá. Então, em algum período desse tempo, né, não sei se com 20 ou com 30 dias, já falaram: morreu. Aí chegaram em Arão, falaram assim: Arão, faz uns deuses aí para a gente seguir, porque esse daí que representava esse Deus aí
do Egito, já deve ter morrido, então põe outro Deus para nós. Olha só. Eu vou parar com falar no texto, mas aí eu vou já transmitir. Chegou, aí Arão falou, que aí o povo já ia sair, não ia reconhecendo ele como um líder, né? Ele é o co-líder. Precisamos de outros deuses para nos direcionar. Precisamos de outro Deus, como os deuses do Egito. Então quem tirou não foi esse Deus, são os deuses do Egito que nos tiraram. Porque se esse homem que representava já morreu, esse Deus foi embora. Então vamos trazer os deuses do Egito. Aí Arão chegou e falou, então traz uma oferta. Tragam brincos e pingentes de ouro. E o povo trouxe, fez oferta, pegaram lá entre todos eles ouro. E ofertaram para Arão. E pegaram aquele ouro. E aí ele fundiu aquele ouro. E diz que, a Bíblia diz claramente que ele fundiu e formou um bezerro. Ele fez um bezerro de ouro e pôs para o povo adorar. Falou, agora vocês têm um Deus lá do Egito, dos bezerros. Né, que era um bezerro. E foi lá, lembre que Moisés nas pragas matou todos os bois, todo o gado dos egípcios, né, porque representavam Deus deles. Deus para mostrar, mas eles não, voltaram às velhas práticas. E o que acontece? Deus fala para Moisés, volta lá que esse povo se desviou. Volta lá que eles estão adorando. Volta lá que... E aí Deus já começa a falar, vou matar esse povo. Vou matar todo mundo, vamos zerar esse povo, que são muito teimosos. Deus tem pavor de gente cabeça dura. Vê como eu sou mais gentil? Cabeça dura, eu falo. Se fosse o William, eu ia falar outra coisa. Vocês lembram de sábado, domingo passado? Ele ia chamar, eu odeio gente burra. Entendeu? Mas eu falo teimoso. Porque a Bíblia não fala burra, a Bíblia fala pessoas de dura cerviz, é testa dura, cabeça dura, que não entra. Você fala e é do jeito dele, Então eu estava lá, Deus fez tudo o que fez, e aquele povo, cabeça dura, volta para trás. Volta para o tempo da escravidão. Volta para adorar os deuses que os mantinham os escravos. E eles tinham... E o que Deus disse? Aquele que adorar outro Deus, que não seja eu, será eliminado. Né? Eliminado. Aí o que acontece? Na primeira, irmão. Na primeira, nem dificuldade. Num atraso de Deus. De acordo com a expectativa deles. Então a gente cria expectativa diante de Deus, irmão, né? O problema não é a gente quer o nosso calendário com o calendário de Deus. Não dá para você querer controlar o calendário de Deus. Jesus diz, um pouco estou aqui, um pouco estarei lá, e depois, logo em seguida, logo mais estarei de volta. Esse logo mais estarei de volta já deu 2000 anos. Tá? Então, esse é o tempo de Deus. Esse é o calendário, esse é o horário dele. E a gente quer, né? A gente quer tudo imediato, a gente é geração instantânea, café solúvel, né? A gente não tem mais nem paciência para esperar passar no saco. Não é verdade? Dá o de latinha mesmo que não dá para esperar, quero agora. Não, peraí, a gente vai coar. Não, dá latinha mesmo. Toma um negócio ruim, toma qualquer negócio, a gente se acostuma com a porcaria para não ter que esperar, né? A geração antiga já não, vai estar com cheirinho, com tudo. A gente é geração instantânea. E aí aquela geração tinha aquele negócio, queria tudo na hora. Né? Parece uma coisa humana, né? Se lá 3.500 anos atrás eles estavam querendo as coisas na hora, do jeito deles, no tempo deles. Irmão. Domínio próprio, paciência, resiliência.
Uma das características que o William disse do líder é o que permanece. Resiliente, resiliente, sabe a tradução dessa palavra? Resiliente é aquele que aguenta paulada, aguenta crítica, aguenta ser mal falado, fica no lugar, permanece, não adianta. Está todo mundo contra, mas eu vou ficar. Pode continuar falando, eu permaneço. Né? Satanás pode vir bater, mas bate com gosto, porque eu vou continuar aqui. Não tem jeito de eu te bater, você vai cansar de me bater, mas eu não vou desistir. Porque eu funciono assim. Né? Fala assim, eu sou aquele cara chato, caiu na cara, levanta a cabeça, eu estou de pé de novo, vai ter que derrubar outra vez, irmão. Derruba 50, 100 vezes que eu vou me levantar 50, 100 vezes. Isso é resiliência. Ser resiliente não é ser teimoso. Né? É diferente. Teimoso é aquele que teima na coisa errada. Quando você está na coisa errada, quando o povo... Deus fala assim, vamos lá, vou matar esse povo. Aí Moisés intercede por Deus, em Deus. E começa a falar assim, lembra-se das tuas promessas, tal, né? Conversa com Deus e Deus desiste. Aí Moisés chega lá embaixo, quando ele vê aquilo, ele desceu com as 2 tábuas. Imagina ele assim, né? As tábuas de pedra, escritos os 10 mandamentos. Aí quando ele viu aquilo, jogou as tábuas no chão e quebrou. Raiva. Diz a Bíblia que ele era o homem mais manso do mundo da terra. A Bíblia diz que a qualidade de Moisés é que ele era o homem mais manso da terra. E ele jogou as tábuas. Aí ele chega no povo, o povo fez o bezerro, que você estava demorando, a gente não sabia e tal. E aí Moisés pega aquilo lá, chega em Arão. Pecado esse povo cometeu para você deixar eles fazerem tal loucura. Ele não repreendeu o povo, ele repreendeu. Pecado esse povo cometeu para que você deixasse que eles fizessem tal loucura. Sabe, um líder sem visão, irmão, leva todo mundo para o mal. Um líder fraco. Porque a visão não foi dele, a visão foi do povo. Mas ele era um líder fraco, que se deixava influenciar. Precisava que todos estivessem do lado dele. Precisava ser bajulado, que não teve coragem de confrontar o povo. Meu problema é esse, é que eu confronto mais. Vem com ideia errada, não vai passar. Não se alinha com a palavra de Deus, se não alinha, mas com o caráter de Deus, não vai passar. Então a turma fala, o apóstolo é tudo não. Eu falei, tudo que é errado vai ser não. Tudo, não. Quero que você cresça. E para você crescer, precisa ser confrontado. Porque, irmão, a gente não aprende no sucesso. A gente não aprende quando a gente não erra. Quando a gente só faz a coisa certa. Está dando tudo certo, irmão. Você não aprende nada. O pastor Nenê tem uma frase que ele diz assim, que né, a sabedoria, o conhecimento, ele vem não só pelos sucessos consecutivos, mas você aprende muito mais com um pequeno susto. As pessoas chegam, opa, vai faltar, opa, vai dar errado aqui. Um susto que você toma, você aprende mais do que só acertando. Então é no fracasso, é nas nossas, né, é nessas caídas que a gente vai aprendendo, vai construindo algo melhor. Então quando você cai e não aprende, irmão, aí é problema. Quando você cai 2 vezes no mesmo buraco, aí o negócio é complicado. Né? Você cai 3 vezes no mesmo buraco, aí você tem uma dura serviço. Vamos falar a linguagem bíblica, irmão. Você tem uma dura serviço, você tem uma cabeça meia dura. Mas a gente vai aprendendo. Aí esse líder deixa o povo cometer um pecado por falta de posição, por falta de confronto, por falta de persistência, por falta de resiliência. Ele peca e deixa o povo pecar. E aí, sabe o que ele responde para Moisés? Como é que você faz um bezerro, irmão? Eu fico imaginando a conversa de Moisés, que a Bíblia simplifica tudo. Mas eu fico ali. Moisés deve ter virado para ele e falou, cara, como é que você vai fazer um bezerro? Se o Deus já derrotou todos os bezerros do Egito. Aí sabe o que ele faz? Não, eu joguei o ouro no negócio, eu joguei o ouro no fogo, e quando eu tirei,
Assim, um bezerro. Ui. Tá na Bíblia. Tá lá, ele diz, eu joguei aí o ouro e quando tirei, saiu essa forma de bezerro. E quando a Bíblia diz que ele fez o bezerro. Está dizendo, ui. Né? Verdade, irmão. Falta de caráter. Falta, né? Transparência. Falta de maturidade. Bom, quando não tem onde jogar a culpa, foi o Espírito que entrou aí, fez um bezerro. Não tinha para quem jogar a culpa. Ele estava confrontado, mas a raiz, a essência do imaturo é arrumar um culpado. Né? Irmão, você bateu o carro por quê? Bateu um vento, irmão. O carro estava no poste. Você não estava passando no meio? Estava, mas foi o vento. Né? É assim. Nunca sou culpado. A culpa é dos outros, a culpa é a espiritualiza. Né? É verdade. Desviou por quê? Também com o pastor que eu tenho, a culpa é do pastor, irmão. A culpa é da igreja. A igreja que não presta. É o pastor que não é bom. É as bobagens que ele diz. E assim vai. Nunca. Quer uma... Então, quando você começar a ouvir a história, você já põe assim na cabeça. Fraquinho. Porque é assim que funciona. E a Bíblia mostra o exemplo de um líder fraco, que era Arão. Na hora do confronto, pode ser. Né? Estava aí, sei lá. Eu que não fui. Só sei disso, eu não. Alguma coisa aconteceu, mas eu não. Fraco e imaturo. Então a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar isso em nós. Temos que trabalhar isso em nós. Porque queremos crescer, queremos ser uma geração madura. Amém, irmão? Maduro não é problema. O problema é você permanecer. Todos nós vamos passar por essa fase. Mas só que temos que sair dela. Temos que crescer. Temos que madurar. Né? E aí eu trabalhei com banana. Banana é assim. Se deixar no natural, depois você tira do cacho, demora um mês para ela ficar amarelinha. Você não pode deixar ela madurar no cacho. Aí, o que a gente faz? O que os vendedores de banana fazem? Pega as bananas, põe numa sala como essa aqui, as caixas, e taca carbureto, gás carbureto. Em 2 dias ela fica amarela. Faz isso com as mangas. Então, quando a gente brinca assim, fala assim, irmão, você vai ter que madurar no carbureto. Porque o Deus está precisando de você para hoje. Bora. Você tem que tomar uma decisão de deixar de ser menino hoje. Né? Essas meninas aí servindo a Deus, elas têm que estar então no carbureto. Porque tem que deixar de ser menina. Né? Tem que deixar de ser meninas, tem que se transformar levitas, adoradoras, porque o tempo é hoje. A oportunidade é essa, a hora é agora. Quando você deixa passar uma janela de oportunidade, irmão, a gente não sabe quando ela vai passar de novo. A gente tem que estar pronto para as oportunidades. Né? Tem gente que tá aí, vai tentar jogar na loteria, vai jogar na Mega Sena. O que você vai fazer com o dinheiro? Não sei, quando eu receber eu vejo. Vai ficar pobre em menos de um ano de novo. Você não sabe o que fazer com o dinheiro. Vai estar preparado para as janelas de oportunidades que vierem para a sua vida. Amém? É o que acontece com a maioria das pessoas que ganham na loteria. Não ficam pobres, irmão. Fica pior que pobre. Que o pobre ele não tem.
né? O ex-rico, o cara ganhou na loteria, ele não tem e ainda ficou devendo. Né? Perdeu tudo e ainda ficou devendo. Por quê? Não tem preparo. Amém? Então, a gente vê, olha outra frase do René. Eu cismei de pegar a frase do apóstolo René. Então, o verdadeiro líder é aquele que está sendo aprovado pelo que está fazendo e não pelo que está falando. Arão era bom de papo. Arão era bom de conversa, tanto que Moisés pediu para ele falar no lugar dele. Então, pelo que fala, Arão era o cara. Mas pelo que está fazendo, ele não era aprovado. Então, você não é aprovado pelo que você fala, irmão. Você não é aprovado pelo aquilo que você está falando. E as pessoas estão olhando o que você está fazendo. São as atitudes são as suas atitudes, são suas ações que vão te aprovar ou te reprovar. Dentro de uma comunidade. Amém? Então Abraão diz, só para terminar, olha o fim dessa oferta. Moisés pegou aquele bezerro de ouro, tacou no fogo, moeu, virou pó, aí jogou numa água e fez o povo beber. Quer dizer, você bebe o pó de ouro, aqui vai para onde? Qual o fim daquele negócio? Qual o fim do que vem para o intestino, irmão? Né? É o M. Por quê? Mas é o fim. Hã? É o final. Não, está na Bíblia, pode pegar e ler. Só que eu estendi o pensamento. Se o povo bebeu o pó de ouro, foi para onde? Vou plantar, ver se nasce os bezerros lá. Já estercado e tudo, né? Amém? Essa é a oferta para Mamon. Essa é a oferta sem propósito. Essa é a oferta sem Deus. Essa é a oferta impura. Essa é a oferta suja. Ela onde vai parar? Saber de onde, se existiu, se teve uma marca. Esse é o propósito. Então, um líder sem visão. A gente está cansado de ver igrejas que desaparecem. Veja aí que teve pastor que chegou, fez o culto, chegou no culto, a igreja falou assim, ó, a partir de semana que vem já não tem mais culto, porque eu estou indo para o Brasil. Fiquem com Deus. Bora. Isso é um líder com visão? Não, irmão. Tem muita gente liderando sem visão. Né? Vocês já estão um tempo aqui no Japão. Quantas igrejas vocês já viram fechar? Pessoas sem visão, sem noção do futuro, sem uma visão de Deus para o amanhã. Que depois desaparece e que não deixa nem rastro. Não fica nem sinal de que ela existiu. Bem? Então Deus vai falar. Então aí a próxima assim, que Deus vai falar para ele, eu vou te mostrar o que deve ser feito. Olha que tremendo, gente, nossa, não cheguei nem na metade. Porque Deus, quando começa a falar sobre um projeto, olha, Deus, entenda o seguinte, Deus pegou Moisés, fala, vamos para o monte que eu vou te explicar o que vai ser feito. E lá eu vou te explicar o que vai ser feito, mas eu vou te mostrar o modelo. Você vai ficar lá, vai anotar tudo como que é, certinho, para quando você vier aqui embaixo fazer. Aí começa um problema. Tudo esculpido em ouro, fazer uma arca com todos aqueles detalhes. Ele explica aqui, ó, todos os detalhes da arca, que a arca tem que ter os querubins, que aqui é a tampa do propiciatório, que ela é feita de madeira de acácia. Esses varões têm uma medida, são feitos de acácia, revestido de ouro. E tudo são obras de artesão.
Né? Ele manda fazer. E aí, como é que vai fazer? Né? Chega aqui, fala assim, vou te dar um ônibus bonitão, colorido, todo polido, brilhante. Eu falei, eu não sei polir, cara. Né? Eu não sei nem polir esse negócio, não sei nem... não, eu vou te mandar um Bezalel aí para você fazer, que está capacitado na obra de polir carro. Aí vem a galera e vem, ajuda e faz. Porque para tudo que Deus manda, Ele tem solução. Para tudo que Ele vai mandar provisão. Só que Ele não manda antes, irmão. Só que Ele não manda antes. Ele te dá a visão. Aí você vai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse negócio? De que jeito? Onde? Como? Né? Eu sabia que tinha que comprar um ônibus. Eu pesquisando, faz tempo. Faz tempo. Até que apareceu um felizardo aí que sabia do leilão e achou pra gente. Olha lá, a ferramenta de Deus apareceu. Né? Nem ele sabe como é que veio parar aqui. Mas parou aqui. Entendeu? E serviu a um propósito de Deus. Serviu alguém capacitado, que juntou com uma visão que Deus me deu. É assim que funciona. Como é que eu ia... Agora você acha que da minha cabeça ia sair para mim buscar um sujeito que sabia mexer em leilão, para achar um leilão, no ônibus no leilão? Nunca. Não é? Então, com Moisés foi a mesma coisa. Ele deu tudo aquilo lá e ele falou, e agora? Quer ver? Êxodo 31. Versículo 1, só para você ver. Como é que Deus funciona quando o projeto é dele. Gente, já deu a hora. Então o Senhor disse a Moisés, de novo aqueles versículos curtinhos, né? Considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Amém. Pula para o 6. Além disso, eu mesmo designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a vocês. E eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Então Deus fala assim, vou preparar um sujeito que já sabe, e do jeito que você explicar para ele, ele vai conseguir entender e vai fazer tudo o que você está falando. Não tem jeito que a gente explica e não entende, quando vai fazer, faz tudo errado, né? Mas Deus vai dar o cara com sabedoria, com entendimento e com habilidade. Então, irmão, entende um princípio de Deus. Seus dons, suas habilidades, que já estão colocadas em você, que diz que os dons são de Deus. E não tem, irmão, quando a gente vê alguém com um dom, é inacreditável. Eu vejo aqueles programas lá de talent, né, dos talentos lá do mundo inteiro. Cara, eu vejo umas crianças de 4 anos, 5 anos, que não sabem nem falar e canta que... Meu Deus! Sabe as entradas da música, sabe tudo, e canta, né? E você vê meninas, 15, várias idades, porque alguém ensinou? Não, já vem, irmão. São dons. Dons são dádivas divinas que vêm ao ser humano e eles têm já... Você sempre tem uma facilidade para aprender em alguma área. Você tem dons que Deus já lhe deu. Aonde estão seus dons? Cave ele, busque. A Bíblia nos diz ainda que os dons espirituais, o Espírito Santo os dá para quem ele quiser. E o apóstolo Paulo fala assim, buscai os seus dons. E sobretudo, o dom de profetizar. E ele está dizendo, você pode até escolher os dons que você quer. Mas existem dons naturais que estão nas pessoas, já veio com você. Dentro de você. E eu quero te dizer o seguinte, olha, você que foi maltratado, foi rejeitado, foi abusado, foi abusada, você que sofre dores de rejeição, eu vou te dizer, isso é uma trama demoníaca
que Satanás fez. Às vezes ele usa pai, mãe, tio, primo, parente, para te afastar do projeto de Deus, porque, irmão, nós temos uma marca. Eu não sei como essa marca funciona, mas eu sei que ela existe, porque eu me baseio até no que é contrário a nós. Porque eu lembro que desde quando me conheço por gente, vinha os pessoal, falava para mim, assim, você tem mediunidade, você tem um negócio diferente. Eu falava, ué, né? E aí, no passar dos anos, eu vou percebendo que pessoas que têm dons, capacidades, que Deus quer usar, são as pessoas mais perseguidas, com a sua vida pessoal, profissional, sentimental destruída, com a autoestima arrasada, acabada. Aí usa pessoas para dizer que você não é nada, que você não presta, pessoas que travam, que não conseguem se expressar, que precisam de cura para realizar aquele projeto de Deus. Mas Deus sempre tem um projeto e traz essas pessoas para perto. Acabam trazendo essas pessoas para perto. Eu quero te dizer, Deus te trouxe para perto. E os seus dons vão ser usados para o reino de Deus. Existe um projeto na sua vida que Satanás lutou até o dia de hoje para que não se cumprisse. Eu não sei quem ele usou para te ferir. Eu não sei quem ele usou para te machucar. Eu não sei o que aconteceu, as fatalidades que aconteceram para que você fosse uma pessoa travada. Mas hoje os anjos de Deus entram aqui para destravar isso na sua vida em nome de Jesus. Esse espírito de vergonha, esse espírito de medo, esse espírito de ansiedade, esse espírito de rejeição, esse espírito de inferioridade que não permite que você seja aquilo que é o plano de Deus, o projeto de Deus para você, que é para brilhar, para ser estrela nessa terra, para resplandecer, para ser cabeça e não cauda. Vai acontecer. E Deus trouxe você na presença de Moisés para realizar toda a obra, todo o projeto que ele já deu, para a visão que ele deu para o anjo da igreja. E você faz parte desse projeto, você faz parte desse sonho. E eu creio que você vai ser usado. Eu recebo essa palavra. Eu serei curado. Eu resplandecerei nessa terra. Irmão, para encerrar, a gente entende essa capacidade de Deus escolher pessoas, nos preparar. Eu tenho uma palavra que recebi quando Eliseu foi chamado profeta no 2 Reis capítulo 3, não precisa pôr não, teve 3 reis que foram para a guerra, e aí eles fizeram mal a logística, entraram pelo deserto, chegou no deserto, eles estavam muito longe para voltar e não tinha condições de chegar até onde tinha que chegar, ia faltar água e todos eles iam morrer no meio do deserto, animais e tudo. Aí eles chamam Eliseu, o profeta. E eles numa situação que precisavam de água para os animais, para continuarem a jornada e irem para a guerra. Eliseu ora, mas ele antes de orar, ele fala para o rei: vocês não verão raios nem trovões, mas virá uma enchente. Então cavem buracos. Cavem vários buracos aqui, como fosse poços. Cavem como trincheiras. Cavem vários. E todos os soldados cavaram naquela planície. Vários. E aí Eliseu orou e as águas começaram a vir das montanhas. Talvez tenha chovido lá nas montanhas, e lá no deserto acontece muito isso. As águas vêm sem chuva. Aí quando a enchente veio, encheu todos os buracos. E aí teve água para todos os animais e para todo o povo. Para entender essa visão, esse milagre, o que teve? Teve um tempo de preparo para receber a dádiva de Deus. Então eu acredito que esse é o tempo da gente cavar buraco.
Porque na hora que a bênção chegasse e nós não estivermos preparados, o que iria acontecer se eles não tivessem cavado buraco? A água ia embora. Você ia poder aproveitar momentaneamente aquilo que era, mas nada ia permanecer. Ia ser como uma onda que passa. Então nós temos, irmãos, é um tempo de preparação. Por isso, quando eu falo que vocês são a geração do futuro, eu estou falando sobre isso. Porque não adianta nós chegarmos 20, 30, 40, 50 pessoas aqui e não ter quem as ampare, e não ter quem cuide, não ter quem estenda a mão, não ter quem ensine, não ter quem oriente. Por isso eu preciso das células, por isso eu preciso de líderes preparados. Os nossos buracos que vão reter a onda que virá são as células. Então, se nós não estivermos preparados, elas vão passar. Então essa é a visão que Deus nos deu. É um tempo de preparação. É um tempo da gente crescer para baixo. Quando chegar o avivamento, a gente está preparado. Líderes de jovens, jovens que lideram jovens. Nós vamos ter músicos que ensinam música, adoradores que ensinam a adorar. Porque não precisamos de músico, não precisamos de cantores, nós precisamos de adoradores. Que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando entenderem que vocês vão ser voz de Deus no palco, voz de Deus nesse microfone, nós vamos fazer a diferença. E aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou matar todo esse povo. Eu elimino eles, porque a promessa era eliminá-los. Não era? Aquele que adorar outro Deus, eu os elimino. Eu elimino todos eles. E a partir de você, eu começo uma outra nação. Eu começo outro povo. Ele começou com Abraão, ele propôs começar de novo através de Moisés. E Moisés intercede para Deus: por favor, Senhor, não faça isso. Por favor, Senhor, não haja dessa maneira, que vai ser envergonhado o seu nome. O Senhor os tirou do Egito. Aí Deus desiste desse plano, mas diz assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar o anjo na frente. Vai derrotar todos os inimigos. Vai pôr um espírito de medo neles. Vocês vão entrar pela terra prometida e vão conquistar tudo que eu prometi. Bem, Moisés, mas eu não vou. Se eu for junto com vocês, eu vou matar esse povo. Eu sei que eles vão pecar de novo, porque eu sei que eles são cabeça dura. Sabe? Então às vezes a gente está andando em alguns projetos que podem até estar dando certo. Tem projetos que podem estar dando certo, mas Deus não está neles. Porque a obstinação tira a presença de Deus. Quando você só faz do seu jeito, pode até dar certo, mas Deus não está no negócio. Você se recusa a ouvir conselho de Deus, palavra de Deus, tudo que vem de Deus, contra as suas ambições e seus projetos, pode dar tudo certo, irmão. Deus não está neles. É o que Deus está falando para Moisés: pode ir. Já que eu prometi na sua vida que você ia dar bem, pode ir. Mas eu não vou. Eu vou dar tudo que eu prometi, porque eu já prometi que eu vou dar. Mas eu não estou no negócio. Sabe o que Moisés responde? Tua presença não estiver comigo, aí vamos dizer lá na frente que Moisés escolheu conhecer a Deus do que os milagres de Deus, feitos de Deus. Moisés disse: pode me dar o que o Senhor quiser, mas se tu não for comigo, eu não saio daqui. Fico no deserto. Então por isso que é
É um alerta tão grande que a gente precisa tomar quando a gente está querendo coisas. A gente está querendo coisas e achando que a presença de Deus tem a ver com coisas. Não, Deus pode te dar tudo o que você quer, só que Ele pode não estar com você. Quando você escolhe as coisas em vez da presença dEle. Se Ele prometeu, Ele vai dar. Mas não esqueça. Tudo que você tem. Eu tenho uma casa boa. Nossa, sempre quis ter uma casa. Sabe o que mudou a minha vida? Já tive vários carros. Sabe o que mudou a minha vida? Sabe o que mudou em mim? Nada. E se eu não tivesse satisfeito com Deus, nada disso teria enchido nada. E tenho aqui meu regozijo com tudo que eu tenho. Estou feliz com tudo que eu tenho. Eu sei que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nada me falta. Todo dia eu tenho que comer. Todo dia eu tenho que comer. Nada me falta. Eu posso escolher o que eu vou comer. Nada me falta. Porque Deus é comigo. Pega um culto como de quinta-feira. Eu já há muitos dias sem orar. Aí vem a presença de Deus, toca, pega nas minhas mãos. Eu fico assim, Senhor, não me deixe nunca sem sentir a sua presença quando eu me ajoelhar diante de ti. Não me deixe surdo para ouvir a sua voz. É isso que importa. É isso que importa no final, irmão. É isso que importa. Então, vai chegar uma hora que a opinião de homens não influi em nada. Eu tenho fama de quem não gosta de trabalhar. Eu tenho fama de quem foge de serviço. Não importo com a fama que eu tenho. Porque pensam isso de mim. Mas eu sei por que estou fazendo isso. Sei por que eu não pego mais trabalho. Eu sei por que eu não trabalho para ganhar 500, 600 mil. Eu sei porque eu fiz minhas escolhas. E nada do que digam vai mudar o que eu tenho que fazer. Nada. Entendendo? Porque eu não estou aqui para agradar homem, não. Eu não dependo da opinião de ninguém para fazer o que eu tenho que fazer. E é isso que eu oro por vocês. Vocês tenham maturidade, força, resiliência, para não ser baseado como líderes fracos, que dependem da opinião dos outros, do que vão pensar de mim, do que vão pensar de você. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum que falem mal da igreja, que falem mal de mim. Fale mal da minha liderança. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a quem eu sirvo, sei como estou servindo. É isso que me importa. E é isso que eu quero para vocês. Uma liderança forte, uma liderança que rompe, uma liderança que vai fazer a diferença nessa terra. Uma diferença que seus filhos vão olhar para vocês e se orgulhar do homem, da mulher que vocês são. Sabe? Alguém olhar e falar, quero ser igual a minha mãe, quero ser igual ao meu pai. Sabe? Quando achar um varão, vai falar, é igual ao meu pai. É isso que eu quero. Sabe? Nós sermos exemplos, nós sermos modelo para a próxima geração. E eu sei que muitos de vocês não tiveram esse modelo. Mas ainda há tempo de vocês se tornarem esse modelo para a próxima geração. Para que vocês não repliquem aquilo de mal que vocês receberam. Para que vocês façam a diferença nessa terra. É por isso que você está aqui. É por isso que os seus pais não estão aqui. É por isso que você está aqui.
é para começar um novo modelo através de vocês. Vocês serão modelos para os seus pais. Vocês serão modelos para os seus filhos. Vocês serão um ponto de orgulho para todos, para a sua próxima geração. Diga amém. E Deus os abençoe. Eu ia orar por vocês hoje, mas que nem está precisando, sabe? Porque eu sei que a palavra falou com vocês. Eu sei que entrou no seu coração e você entendeu o que eu quis dizer. Eu não quero confrontar ninguém. Não quero machucar ninguém. Mas eu quero falar aquilo que precisa ser ouvido para o dia de hoje. Para a sua vida. Amém? Para essa próxima geração. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Até a próxima volta de Cristo. Toda a igreja diz... Amém.